Amém. Glória a Deus. Então dá um glória a Deus, irmãos. E abre a Bíblia comigo no Salmo 42. O Senhor procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Amém? Nós ainda tem muitas pessoas que ainda não entenderam, porque são novas na fé. Mas tem alguns velhos, irmão, que estão muito duros. Vamos quebrar o coração, amém? Tá na igreja para cantar, é para adorar, para chorar. Deus procura os que se humilham. Salmo 42, 5 diz assim: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Amém? Ou, pois ainda o louvarei por seu livramento, e ele é o meu Salvador. Glória a Deus. Vocês se lembram do que a gente estava falando nas aulas? Deixa o Espírito Santo te guiar hoje, amém? Vai ser uma aula meio pregação. Vamos em frente. Vocês lembram do que estava sendo falado? Quem lembra? Não, espírito, alma e corpo. A sequência foi errada, viu? Decora o versículo que tu não erra. Glória a Deus. Eu quero falar hoje, irmãos, do governo do teu espírito sobre a tua alma. Amém? Então a gente falou já foi falado do corpo, da alma, do espírito, da alma e do corpo. Do espírito, da alma e do corpo. Viu? Você está me contaminando. E já falamos algumas características, eu sei que foi bênção. O que o Luiz falou aqui na quarta-feira? Não pregou ele? Ah, tá. Eu pensei que ele tinha falado heresia, mas então tá tudo certo. O Luiz não tá ali, o Luiz, né, Luiz? A Gil não acha isso, eu sei. Eu sei que a Gil não acha isso. Eu tenho certeza absoluta. Glória a Deus. Eu tenho certeza que foi bênção. Conheço o coração do Luiz. Não tem como de uma fonte boa sair água ruim, amém? Agora, irmãos, veja bem, vamos para o texto. Só tem uma coisa que nós podemos nos agarrar nos últimos dias. É no pastor? Não, é na Bíblia. Amém? O pastor tem que te empurrar para a Bíblia. Se eu te puxar para mim, tu cai. Glória a Deus, nós temos um visitante hoje. Qual que é seu nome, querido? Cauã? Tem cara de Cauã mesmo, moderno, bonito. Glória a Deus. Fica à vontade, viu, Cauã? Deus te abençoe. E só tem uma coisa que nós podemos nos agarrar, irmãos. Na palavra do Senhor, amém? Tudo passará, a palavra dele não. Governos passarão, pensamentos passarão, igrejas passarão, mas a palavra do Senhor permanece. Amém? Pastores passarão, mas a palavra do Senhor permanece. Agora, vem comigo para esse texto. Salmo 42, 5. Vamos falar sobre governo do teu espírito. Você tem um espírito e você tem uma alma. Na tua alma reside os teus sentimentos. No teu espírito reside a percepção de que tu existe. Por que um animal, ele não pensa assim, ó, eu existo? Nossa, eu vou criar o alfabeto macaquês. Por que isso não acontece? Porque um animal não tem senso que ele existe, porque ele não tem espírito, ele só tem alma. Nós temos o fôlego de vida de Deus, que é o espírito que vem de Deus. E esse espírito está guerreando contra a alma. Veja bem, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. O salmista está travando uma guerra com ele mesmo. Ele está falando assim, alma, espera no Senhor. Por que está abatida? Porque ela está ansiosa, está preocupada. Porque senão ele não ia falar espera. Ele só dá uma ordem para esperar quem quer avançar. E ele está falando para a alma, espera no Senhor. Então ele está dando uma ordem. Sabe, lá em Joel capítulo 2, irmãos, a palavra de Deus diz assim, ó, diga o fraco, eu sou forte. Ué, mas Deus está pedindo para mentir? Não, Deus está pedindo para o fraco olhar para ele, ver a força que tem nele, profetizar para si mesmo. Diga o fraco, eu sou forte. Amém? A tua alma precisa ser governada pela verdade que vem de Deus no teu espírito. A tua alma vai fazer tu ter ansiedade, alergias, doenças, câncer. Se ela não for governada pelo teu espírito, a tua alma é um péssimo senhor. Porque na tua alma residem os sentimentos. Homem que é governado por sentimento está de centro de prostituição em centro de prostituição.
Mulher que é governada por sentimento causa tudo que está ao redor dela o inferno, porque ela quer dominar tudo e acaba quebrando com tudo. Ela traz prejuízo para o lar, para os filhos, cai em depressão. Quando nós queremos dominar com a nossa alma, nós não temos senso, nós perdemos aquilo que é bom, que vem do Espírito. Então o teu espírito é a parte que está ligada com Deus. A tua alma é boa? É, se ela estiver chorando por causa do Senhor. Porque se a tua alma estiver chorando por causa do último carro que saiu da Honda e tu não consegue comprar, tu vai viver uma vida de miséria. Porque se tu viver pelos teus sentimentos, tu nunca vai ter tudo o que eles querem. Porque hoje o teu sentimento, ele quer comer picanha uma vez no ano. Daqui a pouco ele quer uma vez por mês, daqui a pouco ele quer todo dia. Hoje o teu sentimento, ele quer comer um chocolate uma vez por dia. Daqui a pouco 5 vezes por dia, daqui a pouco tu só come chocolate. Hoje o teu sentimento quer te levar para tu ir viajar para um lugar. Daqui a pouco é para 2, daqui a pouco é para 3, daqui a pouco a tua vida se resume a viajar. Daqui a pouco tu para num certo lugar, numa viagem, e tu fala assim, que sentido tem minha vida? Nenhum. Porque tu foi guiado pelos teus sentimentos e não pelo teu espírito. A nossa alma, ela quer nos governar. A tua alma quer dizer assim, ó, não vai dar certo, o teu futuro não vai dar certo. Tua família não vai dar certo, porque ela sente pressão. Enquanto o teu espírito não governa ela, tu não impera na terra, tu é governado por tudo. Por isso que você tem que nutrir o teu espírito, que está ligado com a tua consciência. E espírito aqui, ele está governando, ele fala, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus. A única forma do salmista governar a alma dele, sabe qual foi? Espere em Deus, pois dele virá a salvação. Amém? Como é que tu governa a tua alma? Palavra. Sem a palavra, tu vai ser lançado de um vento para o outro. Sem a palavra, talvez tu seja tão pobre que tu só tenha dinheiro. Sem a palavra, talvez tu seja tão pobre que tu só tenha fama. A única forma, irmão, irmã, de nós vencermos, escute o que eu estou falando. O que eu estou falando é muito maduro. E nós declaramos que o inferno não vai roubar essa revelação do teu coração. Nós vivemos num tempo muito violento. Nós não temos noção do privilégio do que Deus está derramando aqui nessa igreja. O Vander já tem, o Jonathan já tem, o Júnior já tem, muitos aqui já tem. Mas muitos ainda não. E eu oro para que nós tenhamos entendimento do que Deus está falando aqui para nós, o quão importante é isso. Chegou um tempo que os nossos sentimentos serão abalados, irmãos. O mundo está se arquitetando de uma forma que ele vai começar a te espremer. Tu vai ficar aflito, tu vai ver corrupção em todos os cantos. Tu vai ver que está crescendo uma onda que tu não consegue suportar de injustiça. Parece que a gente faz, mas não acontece. O mundo, ele vai querer te esmagar, ele está preparado para isso, para te governar. São tempos difíceis, e só tem uma saída. O teu espírito tem que governar a tua alma. Mas o teu espírito não é sentimento, o teu espírito é convicção. Casamento não muda por sentimento, muda por convicção. Amém? Paternidade não muda por sentimento, muda por convicção. Ser filho não é por sentimento, é por convicção. Ser obreiro na casa do Senhor é por convicção. Ser um bom empreendedor é por convicção. Ter disciplina é por convicção. Porque na hora que você tiver plantando o que tu tem que plantar e começar a doer no teu corpo, tu vai querer desistir. Mas a tua convicção te sustenta no lugar correto. E a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 3 ao 4. Anote esse texto. Diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Olha isso, irmãos. Em Mateus 24, 24, o Senhor Jesus falou: aparecerão falsos cristos, falsos profetas,
vão realizar grandes sinais e maravilhas, para que, se possível, possam enganar até os escolhidos. A palavra de Deus tem vários textos que falam do fim. Um tempo de apostasia, onde o amor esfria, onde as pessoas vão querer buscar o próprio prazer. Por quê? Alma. Estão no governo anímico. Alma. O governo da alma é por sentimento, irmãos. O mundo nunca teve tanto lazer e tanto prazer quanto nesses dias. Quando você pega a palavra de Deus e você lê acerca do rico, que não pôde entrar no reino dos céus, deixa eu te falar uma coisa, aquele rico era muito mais pobre do que um pobre de hoje. Aquele rico não tinha acesso à TV, a celular, a internet. Se aquele rico era difícil, mais fácil é passar um camelo pelo buraco de uma agulha, disse Jesus, do que o rico entrar no reino dos céus. Tu tem noção do perigo que nós estamos correndo? Se aquele rico hoje seria pobre, e nós de classe média, para daquela época, nós somos muito mais ricos, por causa do acesso que a gente tem, do conforto que a gente tem, por causa da globalização. Temos que entender que existe uma pressão que vai querer te governar. Prazeres dessa terra. Deixa eu te falar uma coisa. Se a cruz, Deolino estava hoje comigo, ele falou: pastor, eu passei por muitas igrejas, e tinha coisas legais, bênçãos, orações poderosas, sinais, mas eu nunca vi, pastor, o que eu vi aqui, amor. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque se a cruz não penetrar no nosso coração, se a cruz não penetrar no nosso coração, a gente pode estar dentro da igreja, mas nós vamos viver pelos nossos egoísmos e não por amor. O evangelho que nós vivemos aqui na COA, principalmente, tem outras igrejas também, mas eu quero destacar a COA, é o evangelho de cruz. A gente mata o homem velho. Nós não estamos aqui por causa de uma bênção, por causa do dinheiro, nós estamos aqui por causa de um reino. Amém? A cruz tem que penetrar o nosso coração. O que é a cruz, pastor? Toda palavra que sai da boca do Pai, ela nos leva para esse lugar de humilhação. Porque se o nosso velho homem, se o homem carnal, o homem caído reinar, o homem espiritual é morto. Se o homem espiritual reinar, o homem carnal é morto. Ou tu vive no amor, ou tu vive no medo e no ódio. Se a cruz não penetrar, irmãos, tem muitas igrejas que estão cheias de pessoas vazias de amor. E eu vejo isso com os meus olhos, porque a cruz não penetra. Porque apesar de estar lá, não é morto. E governo do Espírito fala disso. Fala de penetrar a cruz no coração. Fala de você esmagar alguma coisa que está dentro de ti, que te faz ser mal, naturalmente mal. Tu pensa que está sendo bom porque tu não fuma, tu não bebe, tu não mata. Mas tu está matando o coração da tua esposa, do teu filho, do teu marido. Mas tu estás matando a tua sociedade por causa da tua omissão. E tu não percebe porque tu acha que tu é bom. Estás matando o teu corpo, comendo muito açúcar e muito trigo. E tu acha que tu é bom. Estás matando o teu corpo se prostituindo. E tu acha que tu é bom. Por quê, irmãos? Porque a cruz tem que penetrar aqui, ó. A cruz de Cristo, a revelação de Jesus tem que entrar. A gente está na igreja muitas vezes tanto tempo, mas eu acho que eu sou bom. Mas eu saio daqui e já começo a dar coice em todo mundo, ali fora já. Não. Eu saio daqui, eu já gasto mais do que eu posso, eu vou comer uma pizza com dinheiro que eu não tenho. E eu uso o cartão de crédito de um banco que está patrocinando o comunismo na nossa nação. Como o Santander, por exemplo.
Irmãos, nós temos que entender o que o Senhor está falando para nós. O Espírito tem que reinar. A nossa alma tem que ceder. Agora, pastor, qual que é a única forma? Anota aí, Mateus 6,6. Tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, feche a porta, ore ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Existe um altar, existe um lugar de intimidade tua com Deus, que tu vai focar teus olhos para Ele, e a cruz vai penetrar no teu coração, e tudo vai mudar, teus valores, teu foco, tua rotina, tudo vai mudar. Tu não vai mais querer tão somente a casa perfeita, o casamento perfeito, os filhos perfeitos. Tu vai querer os filhos salvos junto com o Senhor na eternidade. Tu vai querer a tua esposa na eternidade, teu marido na eternidade, os teus amigos. Tu vai ter um desespero tão grande que tu vai falar: Senhor, salva o meu vizinho, salva minha mãe, meu pai. Se tu entender a revelação da cruz, tu não consegue mais viver, tu não tem mais tempo para ver as coisas desse mundo, tu não tem mais tempo para ter medo do mundo, tu não tem mais tempo para gostar do mundo. Só que esse evangelho é muito complicado para pessoas que são acostumadas a entrar num templo para ganhar uma bênção, e eu falar que essa pessoa não vai ter tempo para usufruir dela. Existe um lugar secreto onde você não pode se corromper, e esse lugar chama-se altar, e nesse altar tem algo que nós temos que praticar, que chama-se devocional, amém? Davi, ou o salmista aqui, não sei se era Davi ou não, mas o salmista aqui, ele fala: por que estás abatido a minha alma? Olhe para o Senhor, espere as promessas dele, espere as promessas dele, olhe para ele, um dia tu louvará ele. Por quê? Porque ele conhecia a Torá, porque quando eles compunham os salmos, eles estavam cheios de Gênesis, Levítico, Deuteronômio, Êxodo e Números, eles estavam cheios, então eles compunham conforme aquelas palavras do hebraico. E é muito forte porque eles tinham um lugar para olhar todos os dias, as promessas do Senhor, amém? E eu quero falar disso. Me dê 20 minutos para eu falar de devocional. Pegue o conceito de devocional. Você precisa entender o devocional. Para tu ter governo sobre a tua alma, não basta tu querer. Pastor, mas eu quero melhorar. Desculpa, tu não consegue. Tu não consegue melhorar. Pastor, mas eu quero ser melhor. Tu não consegue. Não querendo. Só tem uma forma de você ser melhor: se tu comer isso daqui todos os dias, até que isso aqui te transforme. Se tu comer isso daqui de uma forma que vai transbordar no teu coração. Para de querer consertar tua casa, para de querer consertar teus filhos, para de usar a força do teu braço, não dá. É a tua alma que está governando, é a tua justiça própria que quer ajudar todo mundo e mata todo mundo. Dê o governo para aquela parte do teu coração que está conectada com Deus, amém? É uma parte que ela não quer só fazer, ela quer fazer o que deve ser feito. É uma parte do nosso coração que ela tem que entrar num lugar mais profundo. Agora, pastor, qual que é a forma de fazer devocional? Eu vou te ensinar. Isso aqui é uma doutrina fundamental, amém? Salmo 119, 36, 38. Daniel teve uma pregação, irmãos. Teve uma pregação que o Daniel ficou tão em crise lá no evento que ele saiu quieto. E ele só falava assim: nós temos que voltar nas doutrinas fundamentais, tem que estabelecer escola bíblica e tal. Eu falei: ô Jesus, ele entrou em crise. Tu não consegue nem guardar os 20%? Eu falei para ele. Como é que eu prego mais fundamento? Eita Jesus. Mas nós temos que ir para os fundamentos, irmãos. Estude a Bíblia. Que nós sejamos uma igreja não de coaching,
que o pastor vem aqui para te dar um ânimo. Na verdade, eu fico assustado quando a igreja só está cheia quando o pastor está aqui. É que alguma coisa não está bem certa, mas nós vamos avançar. A Bia desviou o olhar. Tu não veio no culto, mulher. Eu sei, conversei com ela. Mas não estou falando para ti, tá? É porque o pessoal não veio mesmo. Não, irmãos, não podemos ser uma igreja de coach. Nós temos que ser uma igreja de propósito, amém? Nós temos que ser uma igreja alinhada. Você não tem noção do que você está recebendo. O Júnior ficou assustado comigo. Nós somos chamados para ir lá em Edéia. Tiveram uma boa ideia de nos mandar para Edéia. E nós chegamos lá e eu preguei a palavra durante o dia todo, um treinamento de líderes. Aí o Júnior ficou assustado, ele falou: pastor, eu estou assustado. Eu falei: por quê? Porque a mesma palavra que tu prega para líderes é que tu prega para domingo, é que tu prega na quarta. Aí eu parei e falei: é verdade. Eu acho que essas palavras estão muito violentas, não estão, não? É por isso que a igreja demora para encher desse jeito, só enche de líder. Mas amém, todo mundo que está é faca na caveira, amém? Eu não sei pregar diferente, irmãos. Aí eu tenho que parar de pregar. Então levanta uns pregadores bons aí para parar de pregar. Porque o Senhor tem uma certa urgência. O Senhor não é apressado, mas Ele tem uma urgência de salvação. Amém? A maldade está se multiplicando, os homens de Deus têm que se multiplicar também. Nós temos que entrar num lugar de maturidade. Às vezes é estranho o que a gente está ouvindo, mas temos que governar nossa alma para entrar no propósito de Deus, para acessar a eternidade. Amém? Salmo 119, 36, 38 diz assim: inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Veja bem, quem não está inclinado para a Bíblia, está inclinado para a ganância. Por mais que tu ache que tu é bonzinho, não é. Nós não somos. Desvia os meus olhos para as coisas inúteis, das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Cumpre a tua promessa para com o teu servo, para que tu sejas temido. Pastor, o que é devocional? Inclina o meu coração para o teu estatuto. Sabe, irmão, quando eu penso em devocional, eu penso: inclina o meu coração para os teus estatutos, Senhor. O Senhor me deu uma palavra, talvez resume todo o encontro de pastores para mim. Não é mais tempo de conhecimento, é tempo de rendição. Não basta mais nós conhecermos, é tempo de rendição. É tempo de se render a essa palavra. De se render, irmãos. Sabe, o Senhor me chamou e eu quero estabelecer na minha vida um altar diário de 6 horas de oração, para que eu me humilhe. O Senhor falou, me deu uma visão. Eu estava no primeiro dia nós chegamos ainda um pouco atrasado, porque quebrou o carro, mas deu tempo de a gente pegar, que estava saindo da adoração, uma palavra forte demais do pastor Jonatas. O pastor José foi lá na frente, depois, o pastor José estava cheio de Deus naquele dia, e ele pegou o microfone e chamou o pastor Ebim lá, e daqui a pouco começou a chamar os pastores, e aí eu fui lá na frente, e o Senhor começou a me dar uma visão. Ele estava de vestes brancas, resplandecente, dando um livro marrom, igual essa Bíblia aqui, um livro marrom diante de mim, nas minhas mãos, e falando: eu vou te dar discernimento e amor por essa palavra. Tu vai entender ela como tu nunca entendeu, e tu vai amar ela como tu nunca amou. Só que não escreva. Irmãos, quem sabe que eu vivo com um tablet na mão escrevendo tudo que eu ouço. Tudo que eu falo com todo mundo aqui, eu saio daqui, eu vou escrever. Mas o Senhor falou: não é mais tempo de tu escrever. Não que eu nunca mais vou escrever, mas o Senhor está falando para mim: vá para um lugar e se renda. Leia e se renda. Leia até que penetre o teu coração e se renda. É tempo de se render a essa palavra. Por isso que eu preciso aumentar meu tempo de oração. Eu preciso, irmão, nem que eu passe a madrugada, eu preciso. Nem que eu durma menos, mas eu preciso aumentar. Eu preciso me render, eu preciso chorar até que isso entre. Eu preciso ler até que isso entre.
Já estou em Gênesis 3, amém? Tem só mais 65 livros e meio. Mas eu preciso ler tudo de novo até que isso entre no meu coração. Devocional é inclina. Devocional é um contato com esse texto. Presta atenção. Vai pegando as chaves, vai anotando no teu coração, no teu bloquinho de nota aí. Devocional é você se aplicar ao texto até que o texto entre em você. Devocional é você ter contato com o texto até que o espírito desse texto fale com você. Eu não estou entendendo, leia de novo. Eu não estou entendendo, leia de novo. Leia, 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 leia. Chore até que comece a fazer sentido. Devocional não está ligado ao conhecimento somente, mas principalmente à rendição. Depender dele e ter tempo com ele todos os dias, com o espírito dessa palavra. Devocional está ligado também com o conhecimento, porque se tu não entender, tu não tem ao que se render. Então quando tu pegar essa palavra, tenha temor, irmão. Isso aqui foi escrito com gotas de sangue. Isso aqui foi escrito com martírios. Isso aqui foi escrito com entrega total de pessoas que não viveram um dia para si mesmo. Temos que respeitar essa palavra. Temor e tremor. Devocional é decorar versículo. Os meus filhos estão decorando todos os dias meio-dia. Eu tento recitar um versículo. Eu estou em Apocalipse 4:8. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Decore versículos, porque quando tu não tiver mais nada, os versículos estarão reverberando e dando vida para o teu coração. Amém? Decore versículos. Devocional é decorar versículos. Devocional é você sair do ouvir falar para o ver. Aleluia. Sabe por que a Camila entrou nesse lugar? Porque ela está com prazer de ver as experiências. Ela senta lá e parece que a palavra está viva, cada vez mais viva, porque o Espírito te traz experiência. Devocional é passar tanto tempo olhando para Ele, que a nossa alma passa a ter Ele como foco, a ter os valores dEle, a ter os anseios dEle. Sabe, daqui a pouco as pessoas olham e falam... Há um tempo atrás eu ouvi a Suelen falando, nossa amor, eu achei tão bacana, você não está mais no celular, você está com as crianças. E eu nem percebi, irmãos. Mas porque o meu olho está nele. Meu corpo está mudando. Meus hábitos estão mudando. Minhas prioridades, minhas importâncias estão mudando. Daqui a pouco tu estás andando e olhando para as pessoas, e enquanto uns querem bater, tu vai botar as costas e falar, bate em mim, mas não bate nele, porque ele precisa de uma palavra. Daqui a pouco as pessoas vão querer prender alguém, tu vai falar, não, eu pago um advogado para tentar dar mais um último fôlego de vida para esse homem, que nem nós fizemos. Aquilo que é lixo para a sociedade, para a gente vai ser pedra, que vai virar diamante, amém? Porque nós vamos ver como Jesus viu. Jesus não viu um bando de ímpios sem vergonha, Jesus viu um bando de ovelha desgarrada de pastor. Se tu conseguir ver as pessoas como tuas ovelhas, tu vai amar elas, irmãos, e tu vai morrer por elas. Só que se tu vê as pessoas como bandidos e sem vergonhas, você vai odiar e vai querer matar. Se você vê uma prostituta, você apedreja. Se você vê uma pecadora que precisa de arrependimento, você protege ela. Devocional muda o nosso foco, muda a nossa forma de ver. Agora tem o verdadeiro e o falso. Vocês já perceberam que tem gente que fala, eu faço devocional, mas nunca muda? Irmãos, quem faz devocional e nunca muda é porque não faz certo, amém? Amém? Guarda esse conceito. João 8, 31, 32. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Então por que tem tanta gente que faz devocional e não funciona? É simples. Tem pessoas na igreja que estão lá fazendo devocional, mas é para ter uma outra pregação para pregar no culto de domingo. A pessoa acha que está servindo a Deus, mas na verdade é um desejo de ser reconhecida que ela ainda não foi.
A pessoa acha que é servir a Deus, mas ela só quer um pouco de fama, um pouco de dinheiro. A pessoa acha que está servindo a Deus, mas ela está querendo descobrir uma palavra para poder ser importante na sociedade, ou para poder ser reconhecido pela esposa ou pelos filhos, ou uma carência que está reverberando. Quando a nossa motivação não é correta, nós não somos libertos. Quem entra num quarto e faz devocional, sai do quarto para ser submisso a pastor. Quem entra no quarto e faz devocional, sai do quarto para tratar a esposa como o vaso mais frágil. A esposa nem precisa pedir para ajudar para lavar a louça, o marido faz, se ela estiver cansada. Esposa que sai do devocional, sai para amar e cuidar do marido. Filho que sai do devocional, sai para honrar os pais e honrar a Deus. Quem faz devocional é liberto. Quem faz devocional não vem para a igreja tão somente para receber algo, por mais que é importante receber, mas vem para, pastor, o que eu posso fazer? Quem faz devocional entra em outro lugar, recebe um outro DNA, é o DNA de Cristo, amém? Quem faz devocional entra em outro lugar. Agora, se tiver errado, irmão, se a tua motivação não for o temor, a Bíblia diz que o temor do Senhor conduz à vida, amém? Eu estava numa igreja muito religiosa, mas eu fiz devocional, e eu orei, eu falei, Senhor, eu quero um pastor que nem Paulo, eu quero um pastor, Senhor, que nem Pedro, e Deus me deu. Mas por quê? Eu sou mais importante que alguém? Não, irmãos, mas eu pedi a coisa correta, conforme diz a palavra, eu quero um pastor, amém? O devocional, ele corrige a tua rota, ele vai começar a remir a tua visão. Devocional é ter devoção, e não usar para manipulação. Devocional é quando você é devoto a Deus, e não quando você está roubando a Deus. O Senhor não quer te dar mais uma música para tu ganhar dinheiro, o Senhor quer te dar uma música para tu formar adoradores. O Senhor não quer te dar dinheiro para você viver tua vida sozinho, o Senhor quer te dar dinheiro para tu tocar lá naquelas crianças que estão morrendo de inanição na Tailândia, na Somália, no sertão brasileiro, nordestino. Devocional que foca em nós é egoísta, não é devocional, porque devoção fala de sair para Deus e se entregar para Deus. Por quê, pastor? Porque Deus só revela o coração, só revela os segredos e o coração dele para aqueles que o temem. Se você dobrar teu joelho em devocional sem temor e tremor, mas querendo mais uma palavra para colocar na tua religião e manipular a massa das pessoas, isso não é devocional, isso chama-se mercenário. Lobo em pele de ovelha, aquele que pula o muro para matar, roubar e destruir, porque aquele que é puro entra na porta das ovelhas. Devocional, olha para Jesus, amém? Agora, irmãos, Êxodo 16, a Bíblia diz que Deus, presta atenção nessa imagem, eu estou quase encerrando, lançava pão do céu, lá no deserto, para o povo que dependia dele. E esse pão, ele na palavra de Deus, ele é um simbolismo, Êxodo 16, tá? Nota aí, 16 em diante. Ele é um simbolismo da palavra do Senhor. Então Deus dava o pão. Quando Deus dava o pão, ele falou assim, ó, cada dia cairá o pão. Só que você come o suficiente, o tamanho da tua fome vai ser o tamanho do pão que eu vou te dar. Só que tu não guarda o pão para o outro dia. Se tu guardar, vai apodrecer. E ali, a Bíblia diz, no verso 20, que eles não deram ouvido a Moisés, e alguns guardaram para o outro dia, e criou o bicho, e cheirou mal. E Moisés se indignou com eles. Por quê? Quem guarda aquilo que Deus está falando hoje, e não permite o novo de Deus vir amanhã, o que tu vai ter hoje vai se tornar algo que vai cheirar mal e vai criar bicho. Tu tem que depender do Senhor a cada dia. Tu não pode pegar uma fórmula do que Deus falou contigo ontem e querer viver hoje. Tu tem que continuar permitindo Deus falar contigo. Devocional é isso.
Devocional não é você saber falar da doutrina da justificação, da doutrina da santificação, da doutrina da imposição de mãos, da doutrina do batismo. Não é isso, por mais que isso você tem que saber. Mas devocional é aquele momento que tu deixa o Espírito de Deus falar para a tua alma: ó minha alma, por que estás abatida? Olhe para o Senhor. Devocional é o momento que tu repara as forças. Sabe, irmãos, às vezes eu acordo zoado. Penso, o que eu estou fazendo da minha vida? Aí eu vou para o devocional. Eu entro para lá, não sabendo por que eu existo. Quando eu saio de lá, irmãos, eu saio querendo pregar para o mundo inteiro. Eu já começo a pensar, se eu estivesse diante dos pastores agora, eu poderia liberar uma palavra assim, e ia libertar eles daqui, aqui e aqui. Porque o devocional, ele recupera as forças, ele te dá propósito. O devocional, ele faz tu lembrar dos dependentes químicos, das crianças que não estão tendo aprendizado dos pais, que estão sendo bastardos de pais vivos. O devocional me faz lembrar do pai e da mãe, do marido que sofre com a esposa manipuladora e da esposa que sofre com o marido que é largado, que é grosso. O devocional me faz lembrar que tem muita gente que eu posso levar para o céu, e que se eu for para o céu sem levar ninguém, eu não amo ninguém e eu não mereço o céu. O devocional, ele me mata, mas ele me traz vida. Ele é um pão de cada dia. Agora, em João 6,31 Jesus fala: nossos pais comeram do maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, aquele a quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia! Veja, irmãos, Jesus, ele é um pão. Presta atenção, isso é devocional, é comer do pão. Por isso que a Camila, ela não falou algumas coisas aqui que ela me falou no carro. Mas ela falou: pastor, eu não sei como, mas eu me sinto mais forte. Parece que eu estou com mais determinação. As coisas estão mudando, eu sinto que está acontecendo algo. Sabe por quê? Porque o pão espiritual, ele vai criando músculos, ele vai criando vigor. É uma comida que ela te enrijece. Quando você para de comer, você fica fraco, minguado. O pão espiritual, ele te dá força. Em Lucas 4,4, Jesus diz assim: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Amém? Quer ter força, irmão? Quer vencer? Quer que teu marido mude, que teu filho mude, que a tua esposa mude? Faça devocional. Nem só de pão viverá o homem. Ele pode fazer um jejum intermitente ali, que está dando certo, né, Camila? A Sueli também está fazendo, aleluia, cada dia mais bonita. Mas é do pão do céu. Esse pão a gente não pode jejuar, porque esse é o pão da vida. O pão do céu que desceu e dá vida. Nós temos que entender isso, irmãos. A força do evangelho não está em tu parar de pecar. Por isso que eu nunca falei aqui pro Deolino, falei, tem que parar. Não, irmãos, tem que comer do pão do céu, amém? Daqui a pouco ele vai ter força para largar tudo. Hoje ele estava lá comigo, aí ele foi lá, fumou o último cigarro e me deu a carteira. Falou, tá aqui, pastor. Aí eu botei lá no carro, pensei, se os caras olharem para o meu carro, pensar que o pastor fuma. E botei lá no carro, falei, deixa que eu jogo fora isso aqui longe. Fumou o último cigarro e deu para mim e falou, joga fora, pastor. Os isqueiros dele já estão ali na cor gourmet já. Vamos usar tudo agora para acender fogo, para cozinhar. Vamos remir os isqueiros dele. Aleluia. Irmãos, come do pão. O resto vem. Não precisa julgar ninguém. Não precisa falar da roupa. Primeiro dê pão. Não fala do vício. Não fala da música mundana. Não fala de nada. Só dá pão. Daqui a pouco a pessoa vai estar tão forte que isso vai ser fácil. Vai ser fácil reparar os erros na alma, as carências emocionais, as emoções deturpadas, a infidelidade. Vai ser fácil, mas dê o pão da vida, amém? Devocional, ensine aqueles que andam contigo a passar tempo com isso aqui. Ah, mas eu fico com sono. Então fica com sono todos os dias até não ficar.
Aliás, lê quando tu acordar. Se voltar a dormir, pelo amor de Deus. Ah, mas eu durmo. Então depois tu acorda e lê. 1 hora vai parar de dormir, gente. Devocional. Sem devocional, a gente não suporta a obra de Deus. Tem pessoas que estão na igreja tentando fazer a obra de Deus sem devocional. Não suporta, irmãos. A pessoa definha. Porque só Deus pode dar para o povo o pão da vida. Eu não posso. Eu, como pastor, não tenho solução para a tua vida. Mas o meu Pai tem. Amém? Se eu passar tempo com Ele todo dia, vocês vão ter tudo solução. Porque vocês estão comendo do que vem dEle. Aleluia. Eu só sou um trailer gourmet do nosso Pai. Amém? É Ele que fornece o pão. Estou aqui só para dar para vocês o que tem que comer. Sem devocional nós não suportamos. O devocional, ele é um treino contínuo da nossa musculatura. O devocional, ele é uma expressão verdadeira de que você depende de Deus. Porque tem pessoas que falam que depende de Deus, mas acorda 5 horas da manhã para ir trabalhar na rua e volta 10 horas da noite. Não depende de Deus, depende do trabalho. Quem depende de Deus tem tempo com Deus. E Deus abre as portas. Amém? Deus abre as portas. Quem depende de Deus tem tempo com Deus. Se a gente não tem devocional, nada acontece. Tenha devocional. Devocional, ele é um processo. Em Mateus 6:22 diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aonde tu foca, tu expande. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Tudo que tu foca expande. Se você não tira tempo para olhar para isso aqui todo dia, não expande na tua vida. Não é um dia, irmãos. Está ali, conversa com o Roberto ali da academia, ele vai te falar que nos primeiros 6 meses não muda nada. Nada, parece que tu não está fazendo nada, a não ser as dores do primeiro dia. Meu sogro foi fazer exercício ontem, criou vergonha na cara, demorou só 53 anos. E aí começou a fazer exercício e falou: meu, estou todo doído. É isso aí. A musculatura está enrijecendo. Só sente dor, mas não vai sentir que mudou nada. Agora, se ficar um bom tempo fazendo, aí vai. O Jonathan eu já estou vendo que está mudando. Foi uns 2 quilos. Só lá no 4. Meu Deus do céu, glória a Deus, hein, irmãos? Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Aleluia. Estava quase morrendo, está aí, ó, renovado. Aleluia. Irmãos, nós temos que olhar para expandir a luz aqui, ó. Não é do dia para a noite. Só que se tu parar de olhar para ele e tu olhar para só filme, só vídeo, para as notícias, tu vai cair. Olha para ele. Tu não tira filho de crise. Tem muitos pais que perguntam: como eu tiro meu filho da crise? Faz ele olhar para isso aqui todos os dias. Convida ele: filho, vamos olhar. Eu falo isso para o Emanuel todo dia. Eu falo um versículo para ele todo dia. Eu faço ele ver aquilo que o pai dele está vendo. Por quê, pastor? Porque vai chegar um dia que eu não vou precisar fazer nada, ele vai se jogar para Jesus, amém? Eu só preciso que ele veja. Eu não preciso manipular o meu filho. Veja, coma o pão que desce do céu. E a nossa vida vai ser transformada. Porque é uma luz que vai aumentando. Quando eu tive aquela visão que o Senhor me falou, que Ele ia me dar discernimento e amor pela palavra para se render, o pastor José me chamou lá na frente, sem saber nada, porque era eu que estava vendo, não ele. Mas ele me chamou lá na frente, ele colocou a mão na minha cabeça, ele falou: eu já te dei uma palavra para tu entrar nesse lugar. Era Deus falando comigo, irmãos. Agora entra. Aleluia. O Senhor tem sede de nós, irmãos. Sabe, uma vez eu achava que eu estava abafando com meia hora de oração, e estava. Mas daí o Senhor pediu 1. Agora eu estou em 2. Agora Ele está pedindo 6. Ele está apaixonado por mim, irmãos, como eu estou apaixonado por Ele, amém? Não tem sentido, é muito tempo na presença do Pai. Sabe, mas eu percebo uma coisa, eu tenho muita saudade do meu pastor. Quando eu estou lá, eu fico muito feliz porque eu estou junto com ele. É muito bom. E eu sei que quando eu estou fora, vocês têm saudade de mim. Porque é bom estar com o Pai, é bom, não é? As coisas vão para o lugar, as coisas se encaixam, tudo começa a voltar a ser o que deve ser. Imagina com o Pai Celestial, irmãos. Imagina!
Tu entrar num lugar onde Ele governa com cetro de ferro, não há injustiça, não há morte, não há mentira. Ele é perfeito. Não há carência, não há dor, não há fome, não há sede. Se um homem que nem eu consigo fazer muita coisa até, pessoas que nem vocês, o que nós temos, irmãos? Não temos nada. Agora imagina o nosso Deus, que é perfeito. Nós temos que entender o céu. A presença do Pai é maravilhosa. Devocional nos leva para lá. Agora, qual que é o efeito do devocional? Sabe qual que é o efeito? Atos 26, 23. Paulo disse: o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios, nós. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: Paulo, você está louco, as muitas letras te levam a delirar. Aleluia! Sabe o que é isso aqui, irmãos? O mundo perde o sentido. A Camila falou hoje: pastor, parece que tudo está perdendo sentido. A terra está perdendo sentido, casa está perdendo sentido, carro está perdendo sentido, tudo está perdendo sentido. Eu não vejo mais sentido de nada. Sabe o que eu falei para a Camila? Eu também não. Eu não vejo. Eu sei que é preciso de uma casa para a gente dormir, mas não é foco, irmãos. Tem uma eternidade inteira esperando nós. Amém? Nós temos que entender isso como igreja. O governo do Espírito é confiar na promessa que Ele vai voltar para nos levar, que Ele vai nos tirar do corpo, desta morte, e nos levará para a vida. O devocional faz perder o sentido. Parece que você vira um louco para muitos, mas tu entra na sabedoria de Deus. Tu se torna o improvável, que dá mais certo do que todos os prováveis. Você entra num lugar aonde transforma e transborda. Primeiro muda o teu coração, depois transborda para as pessoas. Isso é devocional. Só que o problema é que nós passamos 15 horas trabalhando, mas não passamos uma hora devota ao Senhor exclusivamente. Porque o teu trabalho também é de Deus. Porque Ele te mandou. Se tu ir meditar a Bíblia na hora que é para tu ir trabalhar, tu está errado. Porque devoção é tu fazer o que Deus te chamou para fazer. Mas Ele te chamou para passar um tempo com Ele secretamente todos os dias. Tens que passar um tempo com Ele secretamente todos os dias. Se renda ao que está escrito. Descubra os princípios e se renda ao que está escrito. Porque o devocional nos transforma e nos transborda para transformar os outros. Se você está num lugar de devoção, vai acontecer isso com o teu coração. E tu vai ter governo sobre a tua alma. Amém? O devocional, ele muda a nossa vida. Então desafia você mesmo. E fale: eu terei um tempo. Ah, pastor, mas eu não sinto nada, eu não quero nada. Eu não gosto muito de igreja, não importa. Faça. Faça meia hora por dia. E daqui a um mês tu vem dizer o que tu está vendo. Ele vai te tomar por dentro. Amém? Ele vai te tomar por dentro. Porque é isso que o Senhor faz. Ele nos toma. Ele nos enche. Ele faz que nem fez com o Wander. Quebrou todos os conceitos dele de evangelho e fez tudo novo e melhor ainda. Renovou o Wander, renovou o Jonathan, renovou o Júnior. É forte demais, irmãos. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Consegui transferir para o teu coração o que é devocional? É muito sério, é um assunto muito maduro, é muito sério. Ele é muito acima. Irmãos, eu estou falando para vocês, é muito acima do que é pregado normalmente, comumente nos lugares. Porque muitos estão prezando por barulhos, sinais e maravilhas. Mas Deus está levantando um povo inteligente. Um povo entregue, disciplinado. Deus tem nos chamado para um lugar mais violento. Parece que tudo vai dar errado, mas tudo vai dar certo, amém? Parece que tudo vai morrer, mas tudo vai ter vida. Parece que a dor começa a penetrar na alma e tudo fica difícil, mas de repente tudo se renova. Aleluia! Então feche teus olhos comigo, vamos orar. Coloque teu coração diante de Deus.
Senhor, está aqui a tua igreja, Senhor. Está aqui os teus filhos. Eu ministro agora a bênção do Senhor Jesus de ter intimidade com o Pai. O Senhor Jesus passava um dia com os discípulos, mas antes de dormir, ele ia para o deserto ter tempo com o Pai. Ô Senhor, tudo que acontece no deserto. Ô Senhor, tudo que acontece no secreto. Ô Senhor, tudo que acontece na tua presença. Nós vivemos dias que aqueles que não estão na tua presença não suportarão a sã doutrina. Aqueles que não estão na tua presença se venderão para o diabo, se entregarão para o inferno, não terão prazer em ti, mas terão prazer nas coisas desse mundo. Oh Deus, que nós não sejamos daqueles que seja tarde demais para voltar aos teus caminhos, ou para estar em teus caminhos, mas que nós sejamos aqueles, Senhor, que declaramos com toda a nossa força, nossa inteligência, a proximidade do teu altar. Que nós sejamos aqueles que glorifiquemos o Senhor, que nós sejamos aqueles que passamos dia após dia, hora após hora, que nós sejamos aqueles que estejam orando, clamando, buscando, que nós sejamos aqueles que tenham experiências contigo, que nós sejamos aqueles que tenham força e rigidez. Ei Jesus, nós queremos ser aqueles que se entregam na tua presença, que te vejam. Nós queremos ser aqueles que consigam ouvir a voz do noivo. Nós queremos ser aqueles, Senhor, que ao sentir o cheiro do óleo de mirra escorrendo pela maçaneta da porta, possamos declarar em alta voz: eis o noivo, ele está vindo para reinar conosco, ele está vindo para nos elevar aos céus. Que nós sejamos aqueles que tenham um coração reservado com o Espírito Santo e não se prostitua com os espíritos malignos desse mundo, Senhor. Nós queremos ser aqueles que fluam na tua presença. Então nos ajude a ser devotos, nos ajude a ter devocionais, nos ajude a ser maduros, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Você recebe essa palavra? Então dê uma salva de palmas em nome de Jesus. Quem não participou, quem não está ainda participando do teatro, do desfile, irmãos, eu queria convidar para estar junto